Atenção, ok. A chance de a CBF reconhecer os títulos de Sport, Ceará e Fortaleza no torneio Norte e Nordeste como campeonatos brasileiros é grande. A CBF enviará o pedido ao departamento jurídico e consultará historiadores. Detalhe que o título do Atlético Mineiro ele foi reconhecido na última gestão de Edinaldo Rodrigues em 2023. Passou 1 ano e 7 meses basicamente para ser reconhecido pela CBF. Depois que o Atlético Mineiro levou ali sua base de argumentos, levou ali a reivindicação à CBF, demorou 1 ano e 7 meses para ser reconhecido, até que de fato foi. Vamos lá. A aprovação tem boas chances de acontecer. O Nordeste é visto hoje como uma importante base de apoio à gestão de Samir, atual presidente da CBF. Um movimento iniciado pelas federações do Norte e do Nordeste levou à candidatura do dirigente em maio. E a gente sabe que isso é muita questão política também, né? A CBF lá em 2010 reconheceu títulos de Taça Brasil como campeonatos brasileiros. E isso muito provavelmente por causa de politicagem da CBF. Assim como o Atlético Mineiro, esse é o maior absurdo. Assim como o Atlético Mineiro é reconhecido pela CBF em 2023 como campeão brasileiro naquele título de 37 que ele conquistou. E aí a gente chega num ponto meio que bizarro da coisa, né? Se você pesquisar aqui no Google, no âmbito nacional, o Atlético Mineiro foi campeão por 3 vezes, em 37, 71 e em 2021, além de outros 5 títulos nacionais oficiais, a Copa do Brasil em 2014 e 2021 e a Copa dos Campeões do Brasil lá em 78 e a Supercopa do Brasil em 2022. Beleza, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Você reconhecendo ou não o Sport campeão brasileiro, o Ceará campeão brasileiro, o Fortaleza campeão brasileiro, vamos supor, a CBF vai lá cravar, sacramentar que, pô, ó, tá reconhecido pela CBF agora que o Sport é campeão de 68, o Ceará é campeão de 69 e o Fortaleza é campeão de 70. Aí o Sport é bicampeão brasileiro, né? 87 e também agora 68. Se de fato for reconhecido pela CBF, tá, gente? É bom deixar bem claro. Aí você, sei lá, torcedor do Santa Cruz, torcedor do Bahia, você vai falar, ah, mas eu não reconheço isso aí não. Isso aí tem um asterisco no bololô. Beleza. Daqui a 150 anos, você que está aqui me acompanhando nesse vídeo, você não vai estar vivo. Nem eu, nem o seu filho. Talvez nem o seu neto. Num cenário normal, entre aspas. E daqui a 150 anos, 200 anos, tu vai ver lá, ó. Sport campeão brasileiro de 68. Sport campeão de 87. O Sport é bicampeão brasileiro e dane-se. Tá ligado o ponto? Tá ligado onde eu quero chegar? Ninguém vai contestar isso daqui a 200 anos, não. Vai ter a galera que vai falar, ó, esse título daqui a 200 anos, porque vai ter a internet ainda, né? Ó, esse título, na verdade, eu não considero ele brasileiro por isso, mas por politicagem o Sport foi reconhecido campeão brasileiro. Enfim, mas no final das contas, 95% da população, ou um pouco menos ou um pouco mais, vai reconhecer o Sport como campeão brasileiro. Bicampeão brasileiro, né? Se é que daqui pra lá o Sport não vai ter outro título desse. Meu Deus do céu. Tá ligado o ponto que eu quero chegar? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, a CBF, de certo modo, abriu margem, deu precedente para alguns títulos que muitos sabem que não é como se fosse uma espécie de campeonato brasileiro atual. Para reconhecer... Tá ligado? Não é. A gente sabe que não é exatamente o campeonato brasileiro. Mas, já que abriu margem, abriu precedente, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Tem que reconhecer esses títulos aí de torneio Norte-Nordeste como campeonato brasileiro também. Enfim, aguardar como é que vai ser o desenrolar disso aí. Aí vamos lá. Vamos chegar na informação daqui a pouco sobre a base de tudo isso, né? A aprovação tem boa chance, beleza e tal. A CBF quer um parecer técnico que valide o pedido, como ocorreu em 2010, quando a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa foram reconhecidos como campeonato brasileiro. Uma comissão deve ser criada para analisar o caso. A decisão deve ser tomada até o início de 2026, bem mais rápido do que a decisão que foi tomada para o Galo ser reconhecido campeão brasileiro de 37, que demorou mais de 1 ano, né? 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Agora, essa demora deve ser o quê? Papo de 2, 3, 4 meses? Algo do tipo assim? Bom, seguinte, só para trazer aqui a informação, tá? E o contexto histórico, tá? Aqui o site de Cássio Zirpoli, que ele traz ali, ele de fato é um historiador. Eu não sou um historiador e eu não tenho a profundidade de conhecimento que um Cássio Zirpoli tem. E não só Cássio Zirpoli, vários outros jornalistas aí do eixo sul-sudeste e aqui do Nordeste têm um conhecimento muito mais profundo do que eu.
E aí vamos lá. No século XXI, a entidade já equiparou outras 3 competições extintas ao Brasileirão, criado de fato em 71. Em 2010, a entidade unificou os 10 títulos de Taça Brasil realizadas de 59 a 68 e os 4 torneios ali de título Roberto Gomes Pedrosa de 67 a 70. Mais recentemente, em 2023, após o outro requerimento, foi a vez de ratificar o Torneio dos Campeões de 37 como título nacional. A partir da revisão daquela conquista do Atlético Mineiro, o vespeiro aumentou de vez e agora pode chegar até em outras competições do Norte e Nordeste. Esse é o ponto, pô, que a gente chega. Você meio que diminui o Campeonato Brasileiro. Tipo assim, vamos supor que o Sport conquista o Campeonato Brasileiro hoje, ganhou a Série A. O Sport é lanterna afundada na zona há um bom tempo, né? De cabeça para baixo, o Sport é o campeão maior dessa Série A. A Série A não é a mesma sem o Sport. Tu reconhecer aquele título do Galo de 37 tu tá diminuindo a competição. Para mim é bem simples isso. E a Taça Brasil tá mais assim próxima de uma Copa do Brasil do que propriamente de um campeonato brasileiro. Porque um campeonato brasileiro, como o próprio nome já diz, normalmente são torneios de longa duração, né? Sei lá, de 20 equipes, por exemplo, que cada um enfrenta a outra no primeiro turno, no segundo turno, até definir um campeão. Ou você pode ter vários quadrangulares, sei lá, e aí depois tem um mata-mata para decidir. Mas ainda assim é um torneio longo, de 30 jogos, por exemplo. Já a Taça é um campeonato mais de tiro curto. É um campeonato ali, sei lá, de 10, 12 jogos. Tu é campeão da Copa do Brasil, por exemplo. Então, a Taça Brasil fica mais próximo de uma Copa do Brasil do que propriamente de um campeonato brasileiro, como a gente conhece hoje na era de pontos corridos, né? Mas enfim, cada campeonato ele vai mudando a sua história, vai mudando o regulamento e por aí vai. Bom, eu não sou historiador, eu não sou arqueólogo, vamos dizer assim, de campeonato brasileiro, tá ligado? Bom, mas vamos lá. Pedido visa disputa paralela com o Robertão. Apesar da polêmica acerca da unificação de 37, o foco deste pedido dos nordestinos está no possível precedente aberto pelo Roberto Gomes Pedrosa, o precursor do Brasileirão em termos de formato. Foi assumido pela CBF, na verdade, anteriormente era CBD, né? Confederação Brasileira de Desporto. Somente na segunda edição, em 68, a entidade só viraria CBF 11 anos depois. Aquela competição foi realizada só com convidados, tendo apenas 17 times nas 3 versões com a CBD, em 68, 69 e 70. Para abarcar mais clubes, após os campeonatos estaduais, a entidade promoveu mais 3 competições nacionais, no calendário oficial de 68. Aí vamos lá. Além do Robertão, que foi vencido pelo Santos, a CBD organizou a Taça Brasil, que o Botafogo ganhou, o torneio Norte-Nordeste, que o Sport ganhou, e o torneio Centro-Sul, que Grêmio Maringá acabou ganhando. Grêmio Maringá, tá? É um nome só. Bom, no fim, o objetivo era promover o torneio dos campeões, entre os 4 vencedores. Ou seja, o campeão da Taça do Brasil, Norte-Nordeste, e o torneio aí basicamente do Centro-Sul. Beleza. E além do Robertão, né, que foi vencido pelo Santos. Beleza. E aí vamos lá. Promoveu o campeão dos torneios de campeões e tal, entre os 4 vencedores, valendo a vaga na Copa da Libertadores da América. Ok. Ocorre que a desorganização foi enorme, com a Taça Brasil acabando só em 69 e o Santos desistindo do confronto contra o Maringá. E o Brasil sequer teve representante na principal Copa Continental, pois a direção da confederação brigou com a Conmebol. Teve treta, né, irmão? Entre a CBD e a Conmebol. Já nos 2 anos seguintes, não houve nem Taça Brasil, nem Centro-Sul. Então tá aí o contexto histórico. Complementando, a disputa foi chamada de Brasileirão do Norte, que o Sport ganhou em 68, né? Ou seja, a continuidade do calendário nacional, do futebol profissional de 69 e 70, teve apenas o torneio Roberto Gomes Pedrosa, visto já como campeonato ali, competição de âmbito nacional. E o torneio Norte-Nordeste, que chegou a ser apelidado de Brasileirão do Norte, alcunha utilizada posteriormente até pela revista Placar. Os outros 2 títulos interregionais do Norte-Nordeste foram conquistados por Ceará e Fortaleza, respectivamente. E aí, só para pegar um gancho aqui, tá, gente? Como é que era realizado o torneio Norte-Nordeste? Só para pegar, assim, um pacotão geral, né? Primeira fase, o Sport jogou ali uma fase de grupos contra Calouros do Ar, Ferroviário, Botafogo da Paraíba, Campinense, Alecrim e ABC. O Sport foi líder com 20 pontos em 12 jogos, 28 gols marcados, 8 gols sofridos, foi líder. O Santa Cruz, por exemplo, foi líder do seu grupo também. 12 jogos, fez 16 pontos, 22 gols marcados, 11 gols sofridos. Tinha CSA, Galícia,
Fluminense de Feira, Confiança, Sergipe e CRB. Beleza. Basicamente, essa foi a primeira fase no torneio Nordeste, vamos dizer assim. E aí, depois dessas primeiras fases, né? Você iria para uma segunda fase, que reuniria o quadrangular, né? Com as 4 melhores equipes, 2 de cada grupo. Sport e Calouros do A. E no grupo B foi o Santa Cruz e CSA. Aí, juntando tudo isso, o Sport foi a melhor equipe classificada. CSA ficou na segunda colocação. Sport com 10, CSA com 7. Beleza. Lá no norte tinha Paysandu, Nacional do Amazonas, Tunaluso Fast Club. E no grupo 2, Piauí, Remo Ferroviário e por aí vai. Beleza. Durante esse torneio do Norte, depois tinha as semifinais, né? O Remo ganhou do Nacional, o Piauí ganhou do Paysandu. Beleza, até coloco aqui no gol, né? Um 6-5 no agregado pro Piauí, mas mesmo assim quem foi pra final foi o Remo. O Sport foi o melhor time do torneio Nordeste, vamos dizer assim, para competir com a galera do Norte. Meio que um embrionário ali, algo embrião do torneio de um campeonato brasileiro, vamos dizer assim. Aí o Sport foi lá, ganhou do Remo, 5-2 no agregado, venceu indo e voltando, 3-1 na ida, 2-1 na volta, 5-2. Beleza. E o Sport foi campeão desse torneio dessa forma. Assim, quando a gente compara, por exemplo, o Campeonato Brasileiro atual, que junta em tese todos os times de todas as regiões, no caso, não todos os times, mas junta times de todas as regiões, na teoria, ou que pode juntar por meritocracia, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim, Centro-Oeste. Você fala, pô, a gente ganhou um torneio Norte-Nordeste, pô, a gente não ganhou de fato um campeonato brasileiro, tá ligado? Não, isso aqui não é um campeonato brasileiro. O Sport não pegou, tipo, nenhum time da região Sudeste, nenhum da região Sul, tá ligado? Ponto, enfim. Mas aí vai ter a galera, não, porque veja só, tinha a questão do Roberto Gomes Pedrosa paralelamente e não sei o quê. Ok, mano, não sou historiador. Mas tá ligado, ponto? Enfim, dito isso, vamos complementar. Ainda que a disparidade do nível técnico seja evidente, ainda mais numa época com a seleção sendo dominante, a finalidade daquela competição interregional pesa nesse debate. A competição promoveria o campeão a uma fase final nacional com outros 2 torneios que foram reconhecidos em 2010. Esse é o ponto importante, né? Esse é o ponto central, no caso, do estudo promovido pelo trio, com registro de jornais na época e documentos emitidos pela própria CBD às federações. O argumento central do requerimento é que, à época, o torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava um projeto de nacionalização do futebol brasileiro, promovido pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos. O torneio Norte-Nordeste foi realizado em 3 edições, o Sport campeão 68, Ceará em 69 e Fortaleza 70. Caso o pleito seja reconhecido pela CBF, os clubes passarão a ser considerados campeonatos brasileiros. Num gesto de união e resgate histórico, as entidades signatárias reforçam que o pleito não busca criar privilégios, mas apenas corrigir uma injustiça esportiva, com base no mesmo princípio que levou a CBF em 2010 reconhecer a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa como equivalentes ao Campeonato Brasileiro. Então tá aqui a base de argumento de Sport, Ceará, Fortaleza e, obviamente, a Federação Pernambucana e a Cearense de Futebol. Baseado, que era um projeto embrionário também de Campeonato Brasileiro, que era para ter um embate do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que o Santos venceu, da Taça Brasil, que o Botafogo ganhou, do Centro-Sul e do torneio Norte-Nordeste, para ver quem ia disputar a Copa Libertadores, né? Então meio que você deveria considerar aquilo ali como Campeonato Brasileiro, de acordo com os clubes que conquistaram esses títulos e de acordo com as federações também que fizeram requerimento à CBF aí. E só para complementar, viu? Teve até um torcedor do Ceará que publicou lá no Twitter a seguinte manchete no jornal: a CBD cancela Centro-Sul e dará título ao Ceará. Pois bem, acredite se quiser. E aí tem toda uma matéria desenvolvendo, fica até de difícil leitura, tá? Mas eu vou ler só um trechinho rápido para vocês. Vou tentar ler. O Ceará será proclamado campeão brasileiro e receberá da CBD uma rica taça, uma vez que venceu o torneio Norte-Nordeste e não disputará o título nacional com o campeão do Centro-Sul, porque a CBD resolveu cancelar aquela parte da competição sem reconhecer o vencedor. E aí meio que pelo regulamento, entre aspas, seria reconhecido o Ceará como campeão brasileiro. Bom, aí você pode falar, eu não considero, eu considero, não sei o que, meu amigo. Tem uma galerona que não considera a Taça Brasil Campeonato Brasileiro. E aí? E uma outra galera, todo o Brasil, também não considera aquele título de 37 do Atlético Mineiro. E aí? E aí, como é que fica a minha situação? Como é que fica a situação do Ceará, do Fortaleza, do Sport?
A CBF se reconhecer, e as chances são grandes, o Sport é ser bicampeão brasileiro. Ah, mas eu não gostei. Paciência, morde as costas. É isso. Só resta isso pra você, tá? Bom, aguardar como é que vai ser o embrolho de toda essa situação aí do desenrolar, se vai ser reconhecido pela CBF ou não. Aguardar. Cena pros próximos capítulos. Tamo junto, rapaziada. E aí? Mais uma estrela no peito? Eu tô aqui no modo sacanagem, tá? Eita, pé da vida, a torcida do Bahia. Porra, que absurdo. Mas assim, abre muita margem precedente do que já aconteceu, velho. De você reconhecer outros títulos como campeonatos brasileiros. Diante de todo o histórico que a gente já trouxe aqui pra vocês. Infelizmente, abre muita margem, velho. É, meus amigos, é tromba. E aí, ó, 2 nacionais. E o Sport vai 3 nacionais, né? 2 brasileirões e uma Copa do Brasil. E aí, Bahia? Corre atrás agora, vice. Corre atrás do teu aí, viu, irmão?